cama que forra o chão do galpão e também os ninhos é um item extremamente importante na atividade. Ela define o sucesso ou um insucesso do produtor, porque conforme a gente vai avançando no conhecimento, nós vamos identificando alguns pontos prioritários, e o manejo de cama é um deles. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os materiais utilizados, vamos falar sobre as funções da cama e principalmente os manejos. E fica comigo até o final, que eu vou dar uma dica de ouro de manejo que vai facilitar muito a sua mão de obra. Se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de a gente entrar de fato nos manejos, na condução da cama, precisamos olhar para as funções, porque o manejo dela, identificar a hora de troca ou não, que a gente vai falar aqui nesse vídeo, está relacionado diretamente às funções que a cama precisa exercer na nossa atividade. E a gente precisa pensar que a cama, esse forro que a gente coloca no chão e também nos ninhos, deve proporcionar o conforto aos pés das aves, ser de fácil absorção e liberação da umidade, é muito importante. Aqui o ponto prioritário, a função mais importante da cama, que está relacionada à umidade. E depois, outro ponto fundamental é que a cama é um isolante térmico. Ela fica ali entre o chão e o pé da ave. E isso é extremamente importante nas fases iniciais. Quando ainda é pintainha, que precisa de temperatura no ambiente, essa relação da temperatura do chão e da temperatura da cama é fundamental para a gente ter um bom desempenho do animal. Então essas são as funções prioritárias da cama. É trazer conforto para os animais, é absorver as fezes, a umidade dessas fezes, que a gente vai falar que é muito importante, e também isolar o pé da ave do chão, apresentar baixa condutividade térmica. O frio do chão não pode passar para o pé das aves e a cama faz essa função de isolante, principalmente nos primeiros dias. E a gente tem uma máxima aí de característica dessa cama que eu chamo de 2S. Sempre que for observar a cama, pensar nos 2S, que a cama tem que estar solta e seca. 2S são fundamentais para manejo de cama, para identificação de qualidade de cama. Ela precisa ser solta e seca. E é claro, também tem que ser limpa e não ter contaminantes, materiais que podem trazer contaminação para as aves. Por isso que é importante pensar, inclusive, da onde vai tirar essa cama, qual é a fonte de utilização de cama e o material utilizado. Nós vamos colocar aí, então, no galpão, uma espessura de cama entre 10 a 15 centímetros, com área suficiente para permitir que as aves expressem o seu comportamento natural. Lembra bem no comecinho do vídeo que eu falei que quando a gente vai avançando no conhecimento, alguns pontos vão sendo prioritários? E isso aconteceu comigo. Faz 12 anos que eu trabalho na atividade e recentemente, de uns tempos para cá, eu venho identificando a grande importância de uma cama muito bem trabalhada para os resultados positivos na atividade. Inclusive, as certificadoras de bem-estar prezam muito pela qualidade da cama, porque é na cama que as pintainhas, as franguinhas, na vida inicial, vão expressar o seu comportamento natural. Um dos indicadores mais importantes de bem-estar é quando ela toma banho de areia, é quando ela faz esse processo de espojar-se, que a gente chama. Espojar-se é deitar no chão, é se movimentar, se mexer no chão e jogar esse material, no caso a cama, por cima do corpo do animal. E esse é o comportamento identificado pelos indicadores de bem-estar como o máximo. O máximo comportamento de bem-estar das pintainhas, por exemplo, é identificado quando ela está na cama seca, na cama bem soltinha e fazendo esse movimento característico da expressão desse comportamento natural, que é espojar-se. Por isso, além das características que a gente acabou de ver que é importante de a cama ter, ela precisa ter entre 10 e 15 centímetros de espessura. E agora a gente vai entrar especificamente nos manejos da cama. O que é importante de a gente trabalhar para ter essa cama de qualidade? O primeiro ponto importante é o monitoramento.
todo dia a gente precisa monitorar e retirar partes úmidas e realizar a substituição para um material novo. De novo, seco e limpo. Seco, solto e limpo. E quando a gente fala de manejo de cama, nós precisamos também falar de manejo de bebedouros, manejo de comedouros, altura adequada, material correto, porque isso também vai definir a qualidade de cama. Se eu tenho um bebedouro que está vazando, que está molhando muito, eu tenho umidade e isso é um problema sério para o meu sistema. Então, aliado ao manejo da cama, eu também preciso pensar no manejo dos equipamentos. A umidade é uma das principais vilãs do nosso sistema. Para controlar isso, eu preciso trabalhar com alturas adequadas de bebedouro, por exemplo. Além disso, densidade animal correta, enfim, uma série de fatores para ter resultado. E nesse manejo diário de identificação, de observação e de substituição daquela parte mais úmida, também preciso tirar as aves mortas, tirar materiais orgânicos mais grosseiros que eu encontrar ali dentro do galpão. E quanto mais rápido eu agir nesse sentido, é melhor. Muitas vezes morre uma ave, se eu demoro muito para identificar, começa um processo de canibalismo. As aves, por curiosidade, vão começar a bicar ela e aí desencadeia um canibalismo generalizado no lote. Por isso a importância de estar sempre dentro do galpão monitorando e olhando o que está acontecendo toda hora. E o que tem que ficar para vocês de fato sobre manejo de cama é esse cuidado com a umidade dela. É extremamente importante. Primeiro porque se tem umidade, forma aquelas placas, isso gruda nos pés das aves e é um problema sério para a gente conseguir tirar isso. É quase impossível a gente retirar essas placas grudadas nos pés das aves. E isso pode trazer problemas de locomoção. Além disso, uma cama mal colocada, mal trabalhada, traz calos nos pés, traz problemas locomotores. Então a gente tem que se preocupar muito com essa questão da cama. E principalmente, uma cama úmida, ela traz patógenos, ela traz micro-organismos. É um lugar ideal, cama úmida é um lugar ideal para o desenvolvimento de micro-organismos e principalmente dos patógenos que vão causar doenças nos lotes. E aqui está uma das principais portas de entrada de doenças no lote. É a umidade na cama aliada com matéria orgânica e o desenvolvimento dos micro-organismos dentro do galpão. E quais são os materiais então mais indicados para a gente poder forrar o chão do galpão e também o ninho? O principal deles, os dois principais que a gente trabalha, é a Maravalha, que é derivada da indústria da madeireira. De maneira geral, a gente tem 3 tipos de cavaco, de resíduos da madeireira. O pó de serra, que não é interessante de ser utilizado, porque ele pode trazer problemas respiratórios, muita poeira dentro do galpão para as aves. A Maravalha, que é o cavaco médio, que é o que nós utilizamos em larga escala, é o mais utilizado e o mais adequado como material de cama, porque é um dos materiais que conseguem exercer melhor as funções que a gente acabou de ver, de manter por mais tempo essa qualidade da cama. Uma cama seca, solta, limpa e sem problemas de contaminante. Em muitas regiões que tem fábricas de arroz, também se beneficiam da casquinha de arroz. A casquinha de arroz, assim como a Maravalha, é um dos principais materiais utilizados como cama. E depois vem um conjunto de outros materiais que podem ser utilizados. Inclusive eu resolvi fazer esse vídeo porque a gente está tendo muita dificuldade em adquirir Maravalha, adquirir a casquinha de arroz. Tem muita gente me perguntando sobre os substitutos, sobre potenciais materiais de utilização. E nesse sentido a gente pode usar um sabugo de milho triturado, casquinha de café, casquinha de amendoim, feno, o próprio capim picado. Então todos esses outros materiais eles também podem ser utilizados, mas eles precisam de um cuidado a mais. Um cuidado a mais porque, por exemplo, o capim picado não tem tanta capacidade de absorção da umidade, capacidade de absorção das fezes. E isso é um problema para o desenvolvimento de patógenos, para a umidade. Então a gente precisa se preocupar no material, em trabalhar muito bem o manejo, para não deixar que aquele material
fique úmido, principalmente a umidade é um problema. Então quando a gente usa esses materiais como um capim picado, tem que se preocupar na altura, trazer uma espessura maior ali de cama, trocar com mais frequência, tá sempre de olho, porque ela não tem essa capacidade tão boa de absorção como a Maravalha. Dá para trabalhar, mas precisa de cuidados a mais. E agora o manejo bônus que eu disse que eu ia trazer aqui para vocês é uma coisa muito interessante de ser feita, que é jogar o milho, salpicar, como a gente fala, o milho ou a quirela de milho pela cama dentro do galpão antes de fornecer a ração. Quando a gente faz isso, joga o milho inteiro ou a quirela de milho em cima da cama, as aves vão ali ciscar e vão revolver aquela cama. E vai diminuir a nossa mão de obra para essa função. Um manejo extremamente importante de cama é estar virando ela, tá trazendo essa oxigenação para a cama, trazendo essa umidade para cima, para ela ser liberada, para sempre estar solta e seca. E para isso a gente pode usar as aves. As aves são um importante aliado nosso nesse manejo. É claro que se a gente vai jogar pouco milho para não afetar na nutrição, para não competir com o concentrado que a gente utiliza. Mas jogar um pouquinho de milho ali não tem problema nenhum, é benéfico nesse sentido, porque no ato de ciscar para achar o milho ali na cama, ela já vai por si só revirando aquela cama, e isso é um manejo que a gente economiza mão de obra. E para a gente fechar o nosso vídeo, muita gente me pergunta qual é a hora certa de trocar, quando eu troco a cama, e não existe uma regra para isso, vai depender de uma série de fatores, como por exemplo a densidade de alojamento das aves, a condição dessa cama, vamos lembrar lá que ela tem que ter os dois S nela, que é estar seca e também solta, a questão de doenças, então se aparece alguma enfermidade no lote, eu preciso tirar toda aquela cama, fazer um protocolo de biosseguridade e colocar uma cama nova, então esse momento é importante de troca. Mas quando tá tudo ok, quando tá tudo certinho, não precisa ficar trocando toda hora. É de acordo com a percepção do avicultor. É o dia a dia do avicultor que vai definir qual é a hora certa de trocar a cama. Uma cama seca, solta e sem problemas de contaminantes e que ela não tem umidade ao longo do tempo, eu posso manter aquela cama por um bom período. Eu só vou precisar me preocupar com a troca quando ela estiver perdendo essa capacidade de absorver a umidade, de segurar, de reter as fezes ali das aves. Quando eu começo a ter umidade na cama, é a hora de trocar. Tá certo, galera? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.